Olá pessoal, tudo bom? Então hoje vamos estudar um pouquinho sobre o que são polinômios e redução de termos semelhantes em polinômios, tá? Então vamos primeiro ver o que são polinômios. Vamos lá. Vou começar com um exemplo. Qual é o perímetro da figura abaixo? E temos uma figura aqui. Esse lado mede 5, esse lado aqui mede 4y ao quadrado e este lado aqui mede 2x ao cubo. Então vamos primeiro lembrar o que é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então o que eu vou fazer para descobrir o perímetro? Somar todos os lados. Então vamos lá. Perímetro é igual a 5 mais 2x3 mais 4y2. Este é o perímetro da figura. Pessoal, eu fiz esse exemplo simples só para nós vermos que eu também posso dizer que essa resposta aqui, 5 mais 2x ao cubo mais 4y ao quadrado, isto é um polinômio, certo? Um polinômio com 3 termos. Então, qualquer adição algébrica de monômios denomina-se um polinômio. Ou seja, ó, eu tenho um monômio 5, eu tenho um monômio 2x ao cubo e eu tenho um monômio 4y ao quadrado. Ou seja, eu somando ou subtraindo eles, eu caracterizo isso como um polinômio. Então, um polinômio é bem simples. É quando tu tem mais de um termo numa adição algébrica, certo? Então, quando eu tenho mais de um termo, nós podemos chamar essa expressão de monômio. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. 4x mais 3y. Então, sempre que tu tem um mais ou tu tem um menos, isso é o que caracteriza mais de um termo. Neste caso, eu tenho dois termos, ó, o 4x e o 3y. Então, se eu tenho dois termos, além de chamar isso de um polinômio, eu poderia dizer que isso daqui é chamado de binômio. Binômio, dois termos, né? Lembra que na aula passada a gente viu? Monômio é um termo só. Binômio são dois termos. Quando eu tenho aqui nesse polinômio aqui embaixo, ó, 2x ao quadrado yz, tudo isso aqui é um termo só. Tem um sinal de mais, então já tem um segundo termo, que é o x. Tem um sinal de menos, tenho o terceiro termo, que é o 2. Então, eu tenho 1, 2, 3 termos. Então, a gente também poderia chamar isso daqui de trinômio, certo? Binômio, trinômio e monômio são nomes específicos, mas tudo isso daqui são polinômios. Ó. Coloquei um quarto exemplo aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 termos, certo? Então, tenho 4 termos aqui. Esse polinômio tem 4 termos, certo? Então, polinômio é o quê? Toda a adição algébrica com mais de um termo. No caso, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, certo? Isso é um polinômio. Então, vamos agora à redução de termos semelhantes de um polinômio. De novo, vamos fazer um exemplo. Abaixo temos o contorno da praça de uma cidade. Qual o perímetro dessa praça? Então, aqui está a praça. Esse lado aqui mede 8y, esse mede 2x, esse 2x, esse 8y, 2x e 2x. Então, de novo, queremos saber o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos lá. Perímetro é igual a 8y aqui em cima, mais esse lado aqui, ó, 2x, mais esse lado 2x, mais 8y aqui embaixo, mais 2x e mais 2x. Somei os 6 lados. Essa resposta está correta? Está correta. Isso é um polinômio que representa o perímetro dessa figura, dessa praça. Só que, se vocês perceberem, nós temos termos semelhantes. Vamos lembrar lá o que eram monômios semelhantes. Monômios semelhantes eram monômios que tinham a mesma parte literal, ou seja, a mesma letra com os expoentes. Tá vendo que eu tenho aqui 8y e 8y tem a mesma parte literal, que é o y, e o azulzinho aqui, todos eles a parte literal é x. Então, o que eu posso fazer? Sempre que eu tenho termos semelhantes, eu posso juntar eles, né? Fazer a somar ou subtrair, dependendo da operação. Então, vamos agora colocar uma resposta final. Ó. Perímetro é igual. Vamos juntar 8y mais 8y. Lembra quando a gente somava monômios? Eu somo os coeficientes, ou seja, os números da frente,
e copio a parte literal, copio a letra. Então vamos lá, 8 mais 8, 16. E copio y, ou seja, 16y. E agora eu vou somar 2x mais 2x mais 2x mais 2x. Então 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8x. Esse daqui é o meu polinômio na forma reduzida, tá? E a resposta completa final é essa daqui. Eu não posso juntar o 16y com o 8x. Por quê? Porque eles não são semelhantes. A parte literal, as letras deles não são iguais. Então essa é a minha resposta final, certo? Então isso é reduzir a termos semelhantes. É somar e subtrair as letras que são iguais com seus coeficientes, certo? Vamos então, ó. Então sempre que um polinômio tiver termos semelhantes, nós podemos somá-los, como a gente estava falando ali. Vamos fazer 3 exemplos então. Então um exemplo é, escreva os polinômios a seguir na forma reduzida. Então o nosso polinômio é 2x ao quadrado mais 3x menos 5x menos x ao quadrado. Uma coisa bem importante é, não é tudo semelhante aqui. Mesmo que todos os termos, os 4 termos tenham a letra x, o que é semelhante? O x ao quadrado com o x ao quadrado e o x com o x. Por quê? Porque o expoente tem que ser igual também. Então eu só posso juntar o 2x ao quadrado com o menos x ao quadrado, certo? E juntar o 3x com o menos 5x. Então vamos lá. 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Então vou juntar os coeficientes. O 2 menos, se não tem nada aqui, qual é o coeficiente? O 1. Então 2 menos 1 fica 1x ao quadrado. Copio a letra. E aqui, 3x menos 5x, então é 3 menos 5. 3 menos 5 dá menos 2, copio a letra x. Então a resposta é 1x ao quadrado menos 2x, ou eu posso escrever, em vez de colocar esse coeficiente 1 aqui, eu poderia colocar só x ao quadrado menos 2x. Qualquer uma das duas respostas está completamente correta, tá? Então juntei os termos semelhantes. Não posso continuar juntando, porque aqui a parte literal é x ao quadrado e aqui é só x. Então os expoentes não são iguais, né? Aqui o expoente é 1 e aqui é 2. Continuando, vamos fazer um outro exemplo, letra B. Então eu tenho todo esse polinômio aqui de 5 termos, tá? Vamos então ver quais termos são semelhantes. Vamos pintar de cor diferente. O x2y3 e aqui o x2y3, né? X ao quadrado e y ao cubo. Então vamos, e aqui os AB também são semelhantes. Então vamos fazer isso, ó. Menos 2 mais 7. Menos 2 mais 7 dá 5, então 5 copiam a parte literal. x2y ao cubo. Agora vamos juntar aqui os semelhantes AB. Então vamos lá, menos 1,5 com menos 2,4 vai dar menos 3,9. Menos 3,9 com menos 1, ó, não tem nada aqui, então é 1. Então, menos 3,9 com menos 1, menos 4,9 AB, certo? Então, não posso continuar, porque agora não é mais semelhante. Concluí aqui, reduzir a termos semelhantes. E o último exemplo, né? YZ mais 3ZY2 mais 5y ao quadrado z menos 3. Vamos ver o que é semelhante aqui. Ó, a única coisa semelhante é o 3zy ao quadrado e o 5y ao quadrado z. Por que é semelhante? Mesmo que não está na mesma ordem, ó, mas o primeiro tem z, y2 e o segundo tem y2z, ou seja, são as mesmas letras com os mesmos expoentes em cima delas, certo? Então eu vou juntar só esses dois, 3 mais 5, vai dar 8. Tanto faz se eu colocasse z e y2 ou eu colocasse y2z, tá? Isso não faz diferença. Como o yz aqui em azul não tem nenhum termo semelhante, eu só vou copiar. E como o menos 3 também não tem nenhum termo semelhante, eu só vou copiar. Ou seja, terminei, reduzi meus termos semelhantes. Pessoal, espero ter ajudado, espero que tenham entendido. Olhe o vídeo novamente, né, para fazer as atividades e bons estudos e boa semana.